A engenharia é a arte e a ciência de resolver problemas. Nesse sentido, o profissional engenheiro é indispensável para o êxito das organizações. E dessa forma, de modo a comemorar e refletir sobre o Dia do Engenheiro, nós temos a presença da Márcia, que é engenheira civil, mestre, professora universitária e doutoranda, que vai falar para a gente a respeito de assuntos especializados dentro dessa promissora profissão. Márcia, muito bem-vinda. É uma satisfação ter você aqui conosco. Queria agradecer, primeiramente, pelo convite de estar aqui compartilhando as minhas experiências, o meu conhecimento sobre a área de engenharias, focada principalmente na engenharia civil e também na parte de gestão de projetos, que é um assunto de extrema relevância hoje. Exatamente. É um ponto importante que você tocou. A gestão de projetos é uma área procurada não só por profissionais de engenharia, mas também por profissionais de gestão, profissionais de tecnologia, e é uma área que facilita, a partir do momento que você entende, né, os projetos enquanto um conjunto de atividades, tem um prazo definido, com um orçamento, um escopo, você consegue entender melhor como direcionar os seus esforços. E na sua profissão, eu acredito que isso seja seja vital, né? Seja elementar. Com certeza. De modo geral, os profissionais de engenharia, eles são responsáveis por conceber, projetar, executar, aprimorar processos, produtos, sistemas, infraestrutura. Então, todas essas atividades, elas estão muito associadas com essas características de projeto. De ter um tempo de início, um tempo de término, de ser sempre uma entrega exclusiva. Então, para nós que somos profissionais de engenharia, é de fundamental importância ter conhecimentos na área de gestão, principalmente quando nós desenvolvemos vários projetos ao mesmo tempo. Perfeito. E dentro dessa perspectiva, Márcia, qual que é o seu olhar hoje em relação à engenharia, ao mercado da engenharia? E aí eu já aproveito o gancho da minha pergunta para te perguntar assim, a respeito do início da sua atuação profissional, mesmo os desafios que às vezes profissionais que não têm uma área formada especificamente para gestão, como contabilidade, administração, às vezes encontram alguns desafios, né, alguns pontos sensíveis ali. Queria que você falasse um pouco para nós a respeito desse cenário. Com certeza, a nossa formação enquanto engenheiros, ela é muito focada nas nossas áreas de atuação. Por exemplo, no caso da engenharia civil, a gente foca nos projetos de estrutura, nos projetos de geotecnia, nos projetos de saneamento, porém, muitas das vezes, essa parte de gestão de projetos não é explorada ou é muito pouco explorada. Então, no nosso dia a dia, a gente consegue observar vários problemas associados com gestão de projetos. Então, quantas vezes nós não conseguimos ver atrasos na entrega de projetos com relação ao orçamento estimado e o orçamento real, que o orçamento real ultrapassa o orçamento estimado e acaba comprometendo a lucratividade das empresas. Então, os retrabalhos que nós temos também todos os dias, e todos esses problemas estão intimamente relacionados com a gestão de projetos. Perfeito. Então, de modo geral, os engenheiros de todas as áreas, não só os engenheiros civis, eles têm uma dificuldade muito grande de aplicar esses conhecimentos na área de gestão aos seus projetos, às suas atividades cotidianas. É muito interessante, né? E esse assunto, Márcia, eu que sou profissional de gestão e você, né, como engenheira, se deixar a gente vai conversando aí, é um assunto que ele rende muito, porque é uma área que toca todos nós. E aí você falou dessa questão de orçamento real, né, do valor orçado, do valor real. Isso nos leva a uma série de questões relacionadas aos conceitos também de risco e incerteza. Sim. Porque assim, incertezas nós temos muitas na vida, né? Sem querer ser muito filosófico, mas quando a gente entende o conceito de risco, e aí você trouxe uma questão que acendeu uma lâmpadazinha, né? O risco de orçamento, né? O risco de custo, o risco de custeio e o risco do próprio financiamento. Sim. Porque um é o risco do próprio orçamento estourar porque os custos aumentaram, inflacionaram os produtos, um projeto de longo prazo. Outro é você não ter mais a fonte financiadora que estava bancando o projeto.
Sim. E aí existem dentro da área vários riscos, não só dessa ordem financeira, como riscos associados também a riscos técnicos, né? Riscos de tempo. E como que o profissional de engenharia ele lida com esses riscos? Vocês têm algumas manobras, algumas ferramentas que vocês conseguem lidar com essas situações? Então, o correto seria a gente aplicar todas as áreas do gerenciamento de projetos. Então, pensar no gerenciamento do tempo, no gerenciamento dos custos, no gerenciamento da qualidade, no gerenciamento dos riscos e assim por diante. Porém, na grande maioria das vezes, esses riscos, eles não são identificados, esses riscos, eles não são priorizados e ninguém se preocupa em gerar medidas compensatórias ou medidas mitigadoras para esses riscos. Então, infelizmente, hoje, dentro das áreas da engenharia, muitas vezes os engenheiros não levam em consideração esses riscos, Exato. que tanto podem ser oportunidades, como também podem ser ameaças para aqueles projetos. Excelente. E isso acaba comprometendo o sucesso do projeto e a satisfação do cliente, né? Excelente colocação, Márcia. E aí, assim, muitas vezes isso vem de um fator que eu ousaria dizer que ele é até cultural. Aquela coisa assim, vamos fazendo, né? Sim. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, é uma situação muito... E aí entra dois outros fatores que influenciam muito ali no risco do projeto, que são o impacto que aquilo vai causar e a probabilidade disso acontecer. Sim. Então, quando você pega essa matriz aí, muitas vezes as pessoas minimizam os riscos e quando vê, acontece. Então, Com essa é a certeza. primeira grande dica, né? Não minimizar, não diminuir ou minimizar, não subestimar os riscos associados a um projeto. Com certeza. E são vários riscos, né? Desde baixa produtividade dos funcionários, até mesmo condições climáticas que podem comprometer o seu projeto, a entrega final do seu empreendimento. Exato. Há 2 anos atrás nós tivemos um grande exemplo de uma pandemia, né, que nós não estávamos esperando, não estávamos preparados, e isso mudou fatores logísticos, habitacionais, educacionais, né, e em várias perspectivas. E principalmente, Brendo, impactou muito os custos. Os custos. Você estava falando da questão dos custos estimados e dos custos reais. Na pandemia, a gente teve materiais de construção, por exemplo, o aço, que subiu 300%. E aí, como é que você faz quando você estimou o seu custo inicial, considerando aquele preço do aço naquela determinada data, e ao longo da sua obra você teve um aumento de 300% só no aço, desconsiderando os outros materiais de construção? Exatamente. E aí, eu já puxo outros ganchos, né? Eu falei que esse assunto renderia, que são a questão da cadeia causal, que é, né, quando uma coisa impacta outra coisa, que impacta outra coisa, e isso nos leva também à noção dentro do projeto da própria estrutura analítica do projeto, que a gente chama de EAP ou WBS, né, do inglês, que é você segmentar cartesianamente os seus entregáveis. Às vezes você tem uma coisa ali muito grande, né, um entregável ali que ele é muito grande, você consegue dividir os níveis. E o que você pode falar para a gente, Márcia, a respeito dessa organização, dessa estruturação analítica dos projetos? Sim, o que você falou aí com relação a gerenciamento do escopo, então é muito importante as pessoas terem noção, primeiramente, que o escopo vão ser as entregas, vão ser os objetivos, e aí é de fundamental importância você compreender as necessidades do seu cliente, Sim. o que realmente você precisa entregar, você entender com relação ao cronograma, então quando que você precisa entregar e quais são as atividades que você precisa realizar ao longo desse tempo, e também o custo, quanto vai custar cada uma dessas atividades, quanto vai custar cada uma dessas entregas. Então, você conseguir, primeiramente, fracionar todas essas entregas, definir bem as atividades, definir bem como sequenciar essas atividades, criando relações de dependência ou independência entre essas atividades,
E aí, a partir daí, definir bem a alocação dos seus recursos, sejam recursos materiais, sejam recursos humanos, e depois conseguir orçar cada um desses recursos, cada uma dessas atividades, é de fundamental importância para você conseguir controlar o andamento do seu projeto, para você conseguir definir bem se os custos que foram estimados, eles estão extrapolando ou não, para você tomar algum tipo de iniciativa. Nesse caso da pandemia em particular, quem tinha contrato, quem tinha cláusula contratual, Exato, que definia com relação a esses aumentos significativos no custo, com certeza se precaveu. Agora, aquelas pessoas que não tinham contrato, aí ficaram dependendo de uma negociação com o cliente e do que seria possível fazer. De uma negociação fortemente influenciada por fatores emocionais. Com a certeza. incerteza que impacta o psicológico, né? Então, é muito interessante a gente perceber o quanto, igual nós já falamos aqui, de aspectos analíticos, quantitativos, de custo, psicológicos e culturais. Então, eu acho que um grande avanço também é a gente entender a multidisciplinaridade. Sim. Né? Então, por exemplo, eu vou para a área de gestão, então eu nunca vou mexer com números, aí você tem que fazer um cálculo estatístico, um controle estatístico da qualidade. Ou aí eu sou engenheiro e não quero lidar com pessoas, aí você vira um supervisor de obra, você vira, né, um coordenador ali, precisa lidar com pessoas com emoções complexas, então assim... Com certeza. E aí entra também a parte da comunicação. Porque saber se comunicar, saber transmitir o que você precisa, o que você quer, é fundamental. Exato. E quantas vezes a gente não tem uma linguagem objetiva, uma linguagem direta, para a pessoa que está nos ouvindo conseguir compreender exatamente o que ela precisa fazer, como ela precisa fazer. E isso a gente falou, inclusive, no encontro com os especialistas anterior, quando a gente estava falando de linguagem de programação como um profissional da área. E eu retomo aqui essa fala, que é uma frase que é muito comum, a gente ouve as pessoas falarem, que é o seguinte: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você interpreta. Sim. Né? E na verdade não, você é responsável pelo que o outro interpreta, com sim. certeza. Se você não considera o nível de repertório, as referências de quem está te ouvindo, você como engenheira, com certeza, quando você vai para o chão de fábrica, vai conversar com, entre milhões de aspas, peão, você precisa modelar a sua linguagem, adaptar o seu discurso, por quê? São pessoas que têm um background ali, um repertório que você precisa levar em consideração. Com certeza. Então, quando você fala da questão da comunicação, é de extrema importância que a pessoa compreenda o que você precisa para isso não gerar retrabalho, para isso não gerar atrasos, para isso não gerar aumento dos custos do seu projeto. Exato. E aí, já pegando um gancho para você que está nos assistindo, tem um conteúdo no blog da Contajar que fala a respeito de funcionograma. O organograma, todo mundo já deve conhecer, que é essa ferramenta que distribui os cargos ao longo da hierarquia da empresa, mas o funcionograma, ele atribui as atividades a essas funções. Então, aquilo que era para todo mundo fazer, igual quando você mora com a sua família ou mora em república, que a água da geladeira, que é para todo mundo fazer, acaba que o quê? Ninguém faz, está sempre vazia. Então, quando você delega a Márcia na segunda, quinta e sexta, o Brendo na terça, sábado, domingo e outra pessoa, então você delega as pessoas e evita aquilo que é para todo mundo fazer. Sim. E acaba que ninguém faz. E isso entra muito também relacionado à questão de gerenciamento de equipes de projeto. Sim, né? E a formação dessas equipes e a condução dessas equipes, né? E aí, Márcia, eu queria, né, assim, puxar dois ganchos. Só antes de... queria puxar um gancho claro. no que você falou com relação à formação de equipes. E aí tem a parte também do gerenciamento dos recursos humanos. Perfeito. Então, uma das partes fundamentais que eu acho que todos devem priorizar é com relação ao desenvolvimento da equipe. Então, hoje, quantas vezes você não tem, por exemplo, dentro do canteiro de obras, uma pessoa que entra como servente de pedreiro e de tanto observar o pedreiro a desenvolver determinadas funções, a partir de um determinado momento ele se torna um pedreiro. Sim. Então, dentro da sua equipe também, você pode pegar aquelas pessoas que têm um menor conhecimento para conviver com aquelas pessoas que têm um conhecimento maior e assim você ir treinando
você ir desenvolvendo determinadas habilidades, determinadas competências na sua equipe, que em um determinado momento elas farão falta, elas serão fundamentais. Sim. E aí o gancho que eu queria puxar aqui, emenda também na sua fala, né, no que você falou, como eu falei, esse assunto é muito interessante. Inclusive, se você tiver interesse, né, você que está nos assistindo, tiver interesse em algum conteúdo mais robusto, algum curso ou uma formação especial, né, que a gente possa proporcionar para você dentro dessa área de projetos, se isso te chamou a atenção, deixa aqui nos comentários, entre em contato com a gente, que a gente pode considerar o desenvolvimento aí de uma solução ainda mais completa, né, Márcia? Esse é um bate-papo. Com certeza. Né, uma discussão qualificada, e aí você falou a respeito, né, das atividades de dependência e codependência. Um dos elementos que eu queria dar um spoiler para o pessoal e deixar esse gostinho, né, de quero saber mais, é a respeito das redes de projeto. Né, dos caminhos críticos, sim, porque vamos supor, eu tenho 5 atividades, cada uma dura 5 dias. Não necessariamente você precisa falar que o tempo de duração desse projeto vai ser de 25 dias. Com certeza. E para isso é fundamental você ter essa consciência de quais atividades podem ser feitas em conjunto e quais atividades. Uma depende da outra e aí você vai ter que aguardar um determinado período para iniciar, então, essa atividade. Isso, mas isso são cenas dos próximos capítulos, definir o caminho crítico ali, que é o tempo de maior duração, né, dentre as inúmeras possibilidades do projeto, é uma das alternativas que a gente pode desenvolver soluções mais completas para vocês. Então, deixa aí no comentário se você ficou curioso ou curiosa, tá certo? E aí, Márcia, para fechar esse bate-papo que foi muito interessante, né? Fique à vontade para voltar aqui nesse diálogo com especialistas. Você falou aqui a respeito da questão do escopo, né, e de tempo. E aí eu queria trazer um chavão, uma coisa muito comum que as pessoas atribuem, sei lá, para barbearia, para pastelaria, para negócios de pequeno porte, mas que a gente sabe que se aplica em projetos também, mas num sentido de validação é assim mesmo, ou porém depende, que é a questão de que existem 3 variáveis, o rápido, o bom e o barato. Então, se for bom e barato, não pode ser rápido. Se for rápido e bom, não pode ser barato. E se for rápido e barato, não pode ser bom. Tem essa coisa, só pode escolher 2 das 3 variáveis.